Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maningi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, parabéns para quem acompanhou aí, né, o Enem de 2014, as questões de humanas. E agora a gente está corrigindo, né, o Enem de 2014, caderno azul, primeira aplicação. E agora a gente vai para a última questão, né, questão 45. Então, parabéns aí para quem acompanhou, né, a trajetória aí, né, no caso, das resoluções de humanas do Enem de 2014, né. Se encerra hoje a última questão aí de humanas do Enem de 2014, que é a questão 45, beleza? Bons estudos aí para vocês, né? Parabéns aí para quem acompanhou. Vamos lá, né? Vamos para a última questão aí, né, de humanas do Enem aí de 2014. Olha só. A questão 45, ela é bem interessante. Caderno azul, né, gente? Não sei se eu falei isso, caderno azul. Ela é bem interessante, olha só, ela descreve uma imagem de um escravo, né? Essa imagem bem reflexiva, né? Leva a gente a uma profunda reflexão, né? Olha só, de volta do Paraguai, né? Uma imagem chocante de um escravo, né? Pela expressão dele, olha só. E olha só o que ela descreve: de volta do Paraguai, cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. Forte, né, essa mensagem, né? Olha só. A vida fluminense, uma história do Brasil através da caricatura, 1840 e 2001. Beleza, olha só. Aí a questão vai descrever pra gente o seguinte: na charge, identifica-se uma contradição no retorno de parte dos voluntários da pátria que lutaram na Guerra do Paraguai, 1864 a 1870, evidenciada aqui no caso pelo quê, né? A. Negação da cidadania aos familiares dos cativos. B. Concessão de alforrias aos militares escravos. C. Perseguição dos escravistas aos soldados negros. D. Punição dos feitores aos recrutados compulsoriamente. Ou é suspensão das indenizações aos proprietários prejudicados? Pause o vídeo aí, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, né, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, né? Gente, olha só, primeiramente, né, olha o que a imagem descreve pra gente, né? Cheios de glória, aqui no caso, olha só, cheios de glória, aliás, cheios de glória, coberto de louros depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria, libertado um povo da escravidão. O voluntário volta ao seu país para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. Gente, é importante a gente lembrar, né, que nesse período, muitos escravos, muitas famílias de escravos aí, não ganharam aqui no caso, né, não foram libertas, não ganharam a alforria, como se era esperado. Imaginem aqui no caso a decepção, né, que retrata na imagem, né, aqui no caso os soldados lutarem, né, que foi aí, lutaram bravamente aí na guerra, né, em relação à Guerra do Paraguai, e voltarem aí da guerra, libertos, né, porque eles lutaram, né, sobreviveram aí, estavam libertos, e pelo fato das famílias aí, algumas, infelizmente, não terem ganhado a alforria, né, o que é injusto, não ganharam a alforria, eles voltarem libertos, mas as famílias aí, no caso, eles não podiam aí, no caso, gozar da felicidade aí junto de seus familiares. Por quê? Houve essa injustiça, né? Muitos familiares aí, muitos soldados, muitas famílias desses soldados não ganharam essa alforria, esse direito de alforria. Então é chocante aqui no caso a imagem, né, uma dura realidade, e vai se tratar exatamente da letra A, de uma negação da cidadania aos familiares cativos, aqui no caso. Que negação dessa cidadania? Não concederem a alforria para os familiares desses cativos aí, né, que voltaram da guerra, que ganharam, lutaram bravamente aí na guerra, mas acorda, né, acorda no caso, aqui, né, desculpa, acordar não, aqui no caso é a expressão, né, reflete, né, essa triste realidade, né, que foi destacado aí,
tá certo? Então, é assim, é algo, né, extremamente injusto essa negação aí da cidadania. Por isso aqui no caso vai ser a letra A, essa triste realidade aí, né, como a própria questão traz aí pra gente, olha só. Voltou à pátria, à volta de seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. Então, no caso, vai se tratar aí exatamente dessa negação aí em relação às famílias dos cativos, né, dessa negação da concessão de alforria aí da família dos cativos, tá certo? Por isso aqui que vai ser a negação da cidadania, beleza? Olha só, por que não são as outras, né? Concessão de alforrias aos militares escravos. Tá, mas aqui no caso, a charge vai trazer essa contradição à concessão de alforrias aos militares escravos? Não, né? No caso, a charge vai conceder aí, né? O escravo vai estar liberto aí, né? Vai ter concedido a alforria, mas as famílias deles não. Então, aqui no caso, não se trata aí, essa contradição não vai se tratar aí em relação à concessão de alforria aos militares, não. E sim das famílias desses escravos, desses cativos, tá certo? Olha só, perseguição dos escravos, dos escravistas aos soldados negros. Não, né? Aqui também não vai se tratar aí da perseguição dos escravistas aos soldados negros. Eles estão perseguindo aqui no caso, né, a família deles. Olha só a triste realidade que a imagem descreve pra gente, né? O soldado aí com a mão na cabeça, né, vendo a mãe dele sendo açoitada aí, né, não liberta, sofrendo. Então aqui no caso, não é a perseguição dos escravistas aos soldados, e sim a família desses soldados. Entenderam? Então aqui também não é a letra C, por isso que não pode ser a letra C. Olha só, D. Punição dos feitores aos recrutados compulsoriamente. Mesma coisa, né? Não se trata deles, dos soldados aqui no caso. Ele conseguiu a alforria, olha só, cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado o povo. Um povo da escravidão voluntário volta aqui no caso ao seu país natal para ver sua mãe amarrada em um tronco horrível de realidade. Aqui no caso, eles conseguiram sim ser libertos. Os soldados, os recrutados, a punição aqui no caso dos feitores não são contra eles, e sim a família deles, né? Então há essa contradição aí, né? Do que adianta aqui no caso eles serem libertados, né? Que conseguiram a alforria, né? Que no caso os soldados, os que voltavam aí da guerra, né? Que estavam libertos, né? Sendo que eles não podiam aí ter a felicidade de ter a família liberta também, né? Então há essa contradição aí dessa realidade. Por isso aqui no caso, que vai ser a letra A, olha só, por que não é aqui no caso também a letra E? Suspensão das indenizações dos proprietários prejudicados? Não, né? Não se trata de proprietários aqui prejudicados, e sim da questão da escravidão em si no Brasil, né? Da dura realidade aí desse sistema, do que acontecia. Por isso que a escravidão é um marco aí muito triste na história do Brasil, né? Eles lutaram aqui no caso, a imagem choca pelo fato, né, da seguinte, de estar descrito aqui no caso, né, da seguinte mensagem, né, o que choca mais aqui é em relação a eles ter dado aqui no caso, né, o sangue deles em relação a uma guerra para libertar um povo aí da escravidão, e a dura realidade, como a própria imagem descreve pra gente, né, do soldado aí está liberto, né, por ter lutado aí bravamente aí na guerra aí do Paraguai, mas a família dele, ele vê a própria mãe, né, no caso aqui, a própria família, ainda nessa dura e triste realidade, sem ter a concessão da alforria. Então é essa mensagem, essa reflexão da imagem aí, que ela vai trazer pra gente na questão, tá certo? Essa contradição aí, né, essa desigualdade em relação aos cativos, né, aos soldados aí que lutaram, né, no caso, bravamente nesse período, beleza? Por isso aqui que vai se tratar da negação da cidadania aos familiares dos cativos. Por quê? O próprio soldado aqui, no caso, vê a sua própria mãe, como a questão descreve pra gente, olha só, o voluntário volta ao seu país natal para ver a sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. Então há essa contradição entre liberdade e prisão, né? E escravidão.
Ou seja, né, a imagem, no caso, traz, né, a seguinte mensagem, a imagem e a mensagem descrita, né, essa mensagem de contradição aí em relação aos direitos, né, a cidadania por si aqui em relação aos familiares desses cativos que lutaram aí bravamente nessa guerra, beleza? Interessante a questão, né? Muito bonita a imagem, né? Leva a seguinte reflexão em relação a esse duro período aí de escravidão, né? Que o Brasil teve, né? Uma dura realidade mesmo, né? De injustiças que eram vivenciadas nesse período, tá certo? Bom, espero que vocês tenham acertado também, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal que vai estar ajudando bastante, né? Curtam, compartilhem, divulguem conhecimento e parabéns a vocês que acompanharam aí até o final das questões aí de humanas, né? Parabéns a vocês que acompanharam aí nessa trajetória aí, finalizando então as questões aí de humanas do Enem de 2014. Não deixe de acompanhar aí, tem outras playlists, a gente vai postar também, né, de 2015 para vocês e tem de outros Enems também, tá finalizada de 2019, tem playlists de redações também para ajudar vocês aí. Não deixe de acompanhar, tá certo? Bons estudos para vocês e até as próximas resoluções das questões aí dos Enems, né, de humanas. Vejo vocês nas próximas questões aí. Bons estudos e até a próxima!